Fala, Fogão! Depois dessa derrota por 3-0 no Clássico contra o Vasco pela 29ª rodada, o Barroca, na coletiva pós-jogo, comentou alguns aspectos da partida e falou também que o Botafogo nesse momento não tem mais tempo a perder e precisa começar a planejar a próxima temporada, justamente para não cometer os mesmos erros, ter os mesmos desequilíbrios que apresentou nessa temporada de 2020. O mais curioso é que o Barroca se vê no Botafogo no curto, médio e longo prazo, pelo menos considerando aqui as palavras do treinador nessa coletiva pós-jogo. E já vou comentar isso em detalhes para vocês. Outro ponto que eu quero destacar aqui é a declaração do Vitor Luiz na beira do gramado assim que terminou a partida. Entre outras coisas, o Vitor Luiz pediu a renúncia ao extracampo, dizendo que os jogadores têm que ter mais comprometimento, em outras palavras. Isso é curioso também, porque logo depois dessa declaração do Vitor Luiz, a gente teve acesso, nessa segunda-feira, a um vídeo da despedida do Honda, com pagode, churrasco, em que Marcelo Benevenuto, Caio Alexandre, Rafael Foster e Renteria se fizeram presentes no dia 30 de dezembro. Ou seja, mesmo com o Botafogo nessa situação horrorosa que se encontra, sempre tem espaço para uma festinha. Para fechar, eu quero destacar o questionamento do PVC junto ao do Césio Melo se o Botafogo pode ser o novo América nesse cenário que se avizinha. Afinal de contas, uma queda para a Série B vai gerar também uma queda de arrecadação de quase 100 milhões de reais. O do Césio segue otimista, mas é aquela história. O futuro do Botafogo, não tem como negar, é tenebroso. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada com os pedidos, se você gostar desse vídeo eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos aqui no canal. Se você puder fazer parte e ajudar nesse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês nesse vídeo é justamente essa situação envolvendo o PVC e o do Césio Melo. O PVC, em conversa no sábado com o do Césio Melo, indagou se o Botafogo não vai ser o novo América, nesse cenário que se apresenta. Já que uma queda para a Série B, confirmando essa queda matematicamente falando, essa queda vai gerar também quase 100 milhões a menos de reais em receitas. Se o Botafogo hoje na Série A, com a receita que tem, com a dívida que tem, já tem grande dificuldade em ser competitivo, imagina numa Série B com quase 100 milhões de reais a menos. Então o questionamento do PVC para o do Césio Melo, fazendo esse comparativo do Botafogo ser o novo América, faz sentido. Por mais que a gente não queira reconhecer. O América, lá atrás, bem lá atrás, ele já teve ali momentos de glória. A gente não tem como negar isso, faz parte da história do América. E o Botafogo também já viveu momentos de glória. Só que há muito tempo, em virtude de décadas com gestões amadoras, o Botafogo perdeu essa competitividade. Vez ou outra fazia alguma graça, mas no geral, infelizmente, diga-se de passagem, o Botafogo tinha uma realidade muito diferente. A realidade do Botafogo é essa aí de 2020. A gente sabe disso. Não é a primeira vez que o Botafogo ao longo dos anos está brigando contra o rebaixamento. Isso já vem acontecendo há muito tempo. E não à toa, o Botafogo já caiu em 2002 e em 2014. O do Césio Melo, por sua vez, ele segue otimista, respondendo o PVC, diferente de alguns conselheiros, que entendem que sim, o Botafogo está num processo de apequenamento, digamos assim. Tem conselheiro dentro do Botafogo que concorda que o Botafogo, nesse cenário, vai ser o novo América. Revelação do PVC, certo? Revelação do PVC isso aqui. Não é uma opinião minha, é uma revelação do PVC. Só que o do Césio Melo entende que a realidade do Botafogo vai ser mais forte, que ele vai fazer diferente, o que, em outras palavras, significa dizer que ele acredita, confia no trabalho que ele, o Vinícius Assunção e todos os demais envolvidos nessa nova gestão vão fazer à frente do Botafogo. A gente vai ter que aguardar, logicamente como torcedores, a gente espera que o Botafogo se recupere o mais rápido possível, mas não dá pra gente negar que a situação do Botafogo é muito delicada mesmo. O horizonte que a gente tem pela frente é horroroso, não dá pra gente negar isso, é um fato. O Botafogo tem uma dívida gigantesca, vai ter uma queda considerável de arrecadação e não dá pra gente negar que o futuro que se avizinha é muito complicado. Isso aqui é uma realidade e nós, como torcedores, temos que cobrar. A diretoria tem que ser cobrada, a pressão vai existir e o Botafogo tem sim que começar o seu planejamento desde agora. Foi como eu falei no pós-jogo. Se o Botafogo não tomar uma atitude agora e começar a planejar para a Série B agora, a gente vai se complicar lá na frente. Então o que eu espero do Césio Melo, do Vinícius Assunção e de todos os demais envolvidos nessa gestão é a atitude. A gente tem que tomar as decisões nesse momento. Não dá para ficar adiando.
Falando em relação a tomar decisões, eu quero comentar aqui essa situação do Barroca, tá? Na coletiva pós-jogo, o Barroca disse que essa partida internamente no Botafogo, e ele já tinha comentado sobre isso com a diretoria, era um divisor de águas. Se o Botafogo vencesse e diminuísse para 3 pontos a distância para a primeira equipe fora do Z4, a gente continuaria focado em tentar escapar da zona do rebaixamento. Já se perdesse, que foi o que aconteceu, o Botafogo teria que começar a pensar para ontem o planejamento para a próxima temporada. Palavras do Barroca na coletiva pós-jogo, certo? Ele, embora diga que ainda acredita, e dizendo também que acreditar é sentir, que ele confia que trabalhando, se dedicando, é possível sair dessa situação, por mais que no discurso o Barroca adote essas palavras, siga nessa direção, por outro lado, nesse mesmo discurso, ele deixa bem claro, o Botafogo tem que olhar para frente e tem que planejar a próxima temporada. Planejar no curto, médio e longo prazo. O mais curioso é que o Barroca se vê nesse futuro do Botafogo. Ele quer conversar com a diretoria novamente, justamente para começar a pensar nesse futuro de curto, médio e longo prazo, para que o Botafogo não apresente os mesmos erros de montagem de elenco conforme apresenta nesse momento. Por diversas vezes o Barroca comentou essa questão do desequilíbrio que existe dentro do Botafogo, certo? Ele falou várias vezes que existe um desequilíbrio, que ele tenta estimular essa competição interna, mas obviamente, se você não tem material humano, não tem competição que dê jeito. Além disso, tem o próprio trabalho do Barroca que deixa muito a desejar, todos nós sabemos disso. Em relação a essa partida, tentando explicar o inexplicável, que foi essa escalação inicial que ele mandou a campo, a ideia do Barroca com Juan, Varley e Kelvin era dar mais velocidade ao time do Botafogo, o que logicamente não aconteceu. Primeiro porque são jogadores tecnicamente muito inferiores. Não dá pra você acreditar que colocando 3 caras como Juan, Varley e Kelvin, você vai chegar a algum lugar. E segundo, o Barroca disse que também escalou esses jogadores para estimular essa competição interna, o que sinceramente, nesse momento, não faz o menor sentido. Você estimula a competição interna nos treinamentos. Na hora da partida, não é você fazer testes, você vê se vai dar certo. Você tem que treinar aquilo ali, no treinamento você tem que ver se aquilo vai funcionar ou não, e não é possível que no treinamento tenha dado certo Juan, Varley e Kelvin. Essa é a grande realidade. Enfim, o fato é que o Botafogo perdeu feio esse clássico, derrota mais do que merecida, e o Barroca não pode seguir no Botafogo. Essa questão dele se ver no futuro do Botafogo não faz o menor sentido. E o do Sérgio Melo, como presidente eleito, que já está em exercício, o seu mandato, ele tem que tomar uma atitude. Não dá pra gente ficar pensando e adotando esse discurso de que ainda dá, sendo sonhador. A gente só poderia alimentar alguma esperança se esse time dentro de campo nos ajudasse a enxergar uma mínima possibilidade de escapar da Série B, o que na verdade não acontece. O que a gente vê é um bando em campo que não sabe o que fazer com a bola, não sabe como agredir o adversário e não sabe como se defender. Não à toa, o Botafogo já chegou a 44 gols sofridos nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Para fechar, eu quero destacar a declaração do Vitor Luiz na beira do gramado, dizendo que para vestir a camisa do Botafogo tem que ser homem pra caralho. Palavras do Vitor Luiz, tá? Eu não sou de falar palavrão aqui no canal, mas foram palavras do Vitor Luiz, tô só mencionando o que foi comentado pelo lateral, e também pedindo comprometimento, dizendo que os jogadores têm que renunciar ao extracampo. Curiosamente, conforme eu disse no começo desse vídeo, logo após essa declaração do Vitor Luiz, nessa segunda-feira, a gente teve acesso ao vídeo da despedida do Honda, mostrando lá Caio Alexandre, Marcelo Benevenuto, Rafael Foster e Renteria participando dessa celebração, dessa confraternização aí no dia 30 de dezembro. Obviamente chama a atenção porque o momento do Botafogo não pede festinha, não pede participação dos jogadores em festinha. Era hora dos jogadores sentirem na pele, realmente assumirem que o momento do Botafogo é de você ficar focado no trabalho, se dedicar, mas sinceramente, dedicação é a última coisa que você vai ver nesse grupo de jogadores. Não adianta o Vitor Luiz chegar na beira do gramado e falar que os jogadores têm que se dedicar, têm que trabalhar, ficar focados no trabalho ali para tentar tirar o Botafogo dessa situação, porque dentro de campo a gente vê completamente o contrário, inclusive o próprio lateral, que tem falhado sistematicamente nesse Campeonato Brasileiro. Então não adianta a gente ter um discurso bacana, bonito, se na prática a realidade é completamente diferente. O Vitor Luiz pedir renúncia ao extracampo, falando em comprometimento, somente sinaliza pra gente, enquanto torcedor, que o Botafogo é uma zona, que o Botafogo nesse momento não tem qualquer direção.
Por mais que o Barroca fale em trabalho, se dedicar, sentir na pele, dizendo inclusive que ele hoje não pede sequer comida em casa para não receber o entregador, justamente pela vergonha, de sentir vergonha, isso na prática, sinceramente, não adianta de nada. Se no dia a dia do clube, os jogadores estão cagando e andando para a situação do Botafogo. É essa a conclusão que a gente pode chegar a partir do momento que Benevenuto e Babi vão na boate, logo após o Botafogo perder para o Corinthians da maneira como perdeu. Também no dia 30, essa confraternização para a despedida do Honda, mais uma vez o Benevenuto presente. Enfim, quando a gente começa a ver tudo o que acontece, só sinaliza que esses jogadores não estão nem aí para a situação do Botafogo. Na beira do gramado o discurso é um, no dia a dia o discurso segue a mesma linha, mas nas atitudes aí é outra história. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito de tudo isso? Da situação do Botafogo, as declarações do Barroca, a fala do Vitor Luiz, o pensamento do Sérgio Melo de que o Botafogo vai ter uma realidade mais forte, enfim, deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação sempre é muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 5 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.